Olá pessoal, Paulo Costa, seja bem-vindo a mais um episódio da nossa série Parâmetros. A nossa dica de hoje vai para o sensor de pressão absoluta, mais especificamente na sua opção de informar a unidade de comando motor a pressão atmosférica em que o veículo está submetido. Isso é importante porque quando nós estamos com o veículo a nível do mar, nós temos uma pressão de 1 bar e uma determinada quantidade de oxigênio presente no ar atmosférico. Quando nós nos deslocamos com esse veículo para um lugar mais alto, certo? Então, consequentemente, nós temos uma pressão menor e, atrelado a isso, a quantidade de oxigênio diminuta. Ela vai diminuir a quantidade de oxigênio. Então, o sistema vai ter que adequar, né, essa nova condição com um novo mapa. Então, ela vai ter que adequar, a partir dessa informação, um mapa de injeção de combustível e também de ignição que ela vai trabalhar, porque nós temos que ter uma mistura a combustível estequiométrico. Então, se não houver essa adequação, nós vamos ter, consequentemente, uma mistura rica, uma vez que a quantidade de oxigênio ela diminuiu e se o tempo de injeção permaneceu o mesmo. Então, nós vamos ter um funcionamento com uma emissão, né, de gases poluentes muito alta e também um menor desempenho do motor, né, um desempenho do motor deficiente. Então veja que essa informação é muito importante. Então, se eu estou num local onde a cidade é a nível do mar, o local é a nível do mar, então a pressão atmosférica ela vai ser, a informação dada vai ser em torno de 1 bar, certo? Ela vai ser em torno de 1 bar, porque às vezes dependendo da condição atmosférica, dependendo do tempo, esse valor pode variar um pouco para mais ou menos, né? Então vai ficar em torno de 995, ou nesse caso especificamente aqui o parâmetro está em 1004, por exemplo. Mas é 1 bar de pressão a nível do mar. Se a gente sobe com esse veículo para um lugar mais alto, então essa pressão atmosférica vai diminuindo e, como já citado, eu vou ter uma quantidade de oxigênio menor. Então o sistema já prevê isso e adequa, tá certo, o mapa de injeção e de ignição para essa determinada condição no momento que é ligada a chave. Então, quando nós pegamos um veículo com um problema, tipo consumo, dificuldade de partida, né, mau funcionamento, pega, mas fica muito encharcado, com problemas dessa natureza, nós devemos, antes de ligar o motor, nós devemos fazer uma avaliação, fazer a verificação de, entre outros parâmetros, se a pressão atmosférica está coerente com o local onde nós estamos. Okay? Então, se estiver a nível do mar, a pressão vai ser 1 bar ou 1000 milibares, dependendo do sistema. Se for um sistema que a unidade de medida seja o kPa, vai estar em 100 kPa. E se for milímetro de mercúrio, vai estar em 760 mmHg, né, que é a sigla da unidade de medida mercúrio. Então, diante dessa informação, se você tiver o zelo, o cuidado de, antes de ligar o motor, já fazer uma avaliação dessa medição. Alguns sistemas ele pode indicar a pressão, ele pode indicar, além da pressão do coletor, também a pressão atmosférica já calculada. Aí muitos informam somente a pressão do coletor, que já é suficiente. Então, se o motor está parado, a pressão do coletor vai ser a mesma pressão atmosférica. Então aí já dá para você ter um bom parâmetro para você saber se a unidade de comando motor ela está fazendo a leitura correta, ou ainda, né, se o sensor MAP ele está também informando corretamente. Então, quando nós temos um parâmetro irregular, seja qual for o parâmetro, que não esteja dentro dos padrões, nós temos que conferir, fazer toda a verificação, porque a avaliação com o scanner ela é uma avaliação inicial, ela não é conclusiva, né? Como
muitos já sabem. Então eu tenho que ir lá e conferir se aquela informação é um problema relacionado à alimentação elétrica do sensor, problemas com chicote, problemas com o próprio sensor, né? Então, se eu tenho com o motor desligado um parâmetro diferente, incoerente com a pressão atmosférica em que o veículo está submetido, então eu tenho que fazer uma avaliação de todo o circuito do sensor e, se for necessário, inclusive da unidade de comando. Mas lógico que, pela ordem, o componente, a unidade de comando do motor vai ser o último componente a ser, digamos, levado ao diagnóstico. Nós temos que verificar todos os itens, ou o item, né, aquele determinado parâmetro está errado, para poder até chegar à unidade de comando do motor, passando, logicamente, pelas alimentações elétricas, né, da unidade de comando do motor. Okay? Uma outra informação, mas nós vamos tratar disso com mais detalhes na nossa próxima dica, é com relação ao parâmetro do sensor MAP, parâmetro de pressão do coletor de admissão, com o motor em funcionamento. Okay? Então essa foi a nossa dica. Se você tem um veículo, se você se depara com um problema de um veículo onde você tem dificuldade de partida, motor falhando em acelerações, encharcado, ou então com um tempo de injeção muito pequeno, onde muitas vezes a mistura é muito pobre, até impede o funcionamento do motor, então dê uma atenção à pressão atmosférica. Porque às vezes fazer essa avaliação com o motor em funcionamento, muitas vezes o parâmetro de pressão do coletor está normal. Só que o parâmetro de base, o parâmetro inicial, né, que a unidade de comando precisa para, a partir daí, traçar o mapa de injeção e ignição que ela vai operar, então aquele parâmetro inicial ele pode estar errado. Então eu estou, por exemplo, numa pressão atmosférica, a pressão a nível do mar, certo? Estou numa região a nível do mar, onde a pressão era para ser informada 1 bar de pressão, no caso da unidade de medida ser o bar, a unidade de comando está informando, por exemplo, 800 ou 850 milibares. Então isso vai afetar todo o ajuste operado pela unidade de comando do motor. E pessoal, então atenção ao parâmetro MAP, verificar com o motor ainda desligado, ver se a pressão atmosférica, né, que é a sua função barométrica, a função barométrica do sensor MAP está coerente com a pressão onde você esteja, né, onde o veículo esteja submetido. Okay? Então, espero que tenha contribuído, tenha servido para somar conhecimento para você. Inscreva-se no nosso canal, caso não seja inscrito, clique no sininho, dê o seu like no nosso vídeo, isso nos ajuda o canal, e também dê a sua sugestão. Continue acompanhando o nosso canal, visite também o nosso blog carroetecnica.com.br, tem bastante coisa interessante lá que eu creio que vai servir para ajudar mais ainda também a você adquirir os conhecimentos, melhorar os conhecimentos. E aí, forte abraço, até o próximo episódio.